Olá, amigas e amigos do Lar de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais esta reflexão do Evangelho, para que possamos nos sintonizar com a luz que nos governa e sermos auxiliados na compreensão. Vamos nos preparar. Assim, fechando nossos olhos e nos sentando de forma confortável, deixemos de lado todas as preocupações e agitações que possam estar tirando nossa tranquilidade. Que possamos chegar em pensamento ao nosso Pai, Criador de todos nós, fonte eterna de amor e luz, e ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, para agradecer por mais esse dia de vida terrena, abençoada oportunidade de correção e evolução, pelo amparo, proteção, carinho e cuidado para com todos nós. Roguemos ao alto que nos auxilie no estudo e nos fortaleça em coragem e determinação para que possamos colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje se encontra no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A lição é de número 107, denominada Joio, extraída do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 30. Nesse capítulo 13, Mateus retrata as parábolas do reino, expressões alegóricas que Jesus utilizava para demonstrar o caminho de luz e felicidade que todos nós podemos e devemos seguir. Valia-se de circunstâncias do cotidiano do povo daquela época, de exemplos simples, para fazer compreender o verdadeiro sentido da vida, o que devemos buscar. Deixa claro que nós somos os nossos próprios herdeiros, que a vida é feita de escolhas, que somos livres para nos orientar por esse ou aquele caminho, que a boa colheita depende da boa semeadura, a ser realizada no terreno fértil do coração puro, humilde e de boa vontade. No entanto, lembrando do que já dizia o profeta Isaías, o mestre esclarece que infelizmente nem todos poderiam entender, porque para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, seria necessário ter um coração sensível ao amor, aberto à renovação e ao desprendimento das coisas mundanas. Aqueles que ainda permaneciam com os corações cerrados, porque demasiadamente apegados ao poder, posição social, dinheiro e tradições, fruto do egoísmo e do orgulho, não teriam condições de compreender os propósitos do Pai. Mas, de outro lado, para aqueles que já começaram a trilhar o caminho de ascensão, afirma, em tom de esperança e fortalecimento, que entendimento e bons sentimentos se multiplicarão, pois a abundância, que é própria do Pai, é dada a todo aquele que possui a sincera vontade de compreender as leis que regem o reino e de se ajustar a elas. Quanto mais nos dirigimos à grande luz, mais olhos de ver e mais ouvidos de ouvir teremos, pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância. Os que já gozam dessas bênçãos devem servir de exemplo e estímulo para aqueles que ainda têm os corações embrutecidos, porque tudo se transforma no universo. As leis universais permitem, segundo o estágio evolutivo de cada morada do Pai, que sábios e ignorantes, cultos e rudes, humildes e orgulhosos, bons e maus convivam, troquem experiências, até que tudo fique fermentado, até que o reino de Deus esteja no coração de todos os seus filhos.
Exalta o Mestre que a compreensão dos desígnios de Deus é obtida pelo coração. De nada adianta cultura, estudo e conhecimento se mantivermos a luz do coração apagada. Nesse contexto é que discorre sobre a parábola do joio e do trigo nossa reflexão de hoje, trazida por Emmanuel. O joio é considerado uma erva daninha, é chamado de falso trigo, porque na fase jovem as duas plantas são bastante semelhantes. Tal como o trigo, também tem a forma de espiga. A diferença entre elas se torna mais evidente somente quando alcançam a fase adulta. Nessa parábola, Jesus conta que o reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Emmanuel esclarece que o plano maior é tolerante e paciente. Sempre espera que as experiências da vida transformem os homens, enobreçam seus desejos e sentimentos. Por isso permite o crescimento simultâneo do joio e do trigo, a fim de que os sentimentos embrutecidos se transformem no contato com a luz do amor. Impedir a convivência entre maus e bons seria subtrair as oportunidades de crescimento e santificação do homem, o que contrariaria a justiça, a bondade e o infinito amor do Pai. As fraternidades do espaço, os benfeitores que auxiliam Cristo na construção do reino de Deus entre nós, são muitos, todos operosos e dedicados. O trabalho é incessante e intenso, mesmo porque, diante do nosso estágio evolutivo, há ainda muito joio ameaçando a boa colheita. Mas a misericórdia divina não abandona e pede para se ministrar doses homeopáticas de amor, tolerância, respeito e paciência àqueles que ainda não enxergam nem ouvem. Os bons estímulos são capazes de transformar a pedra bruta em diamante. Não tenhamos pressa, porque o tempo celestial é bem diferente do nosso. Não nos esqueçamos da eternidade da vida. A grandiosidade da obra renovadora escapa aos nossos sentidos. Ainda não possuímos visão adequada para compreendê-la. É o que foi dito a Kardec nas respostas às perguntas de número 10 e seguintes do Livro dos Espíritos. O homem não pode compreender a natureza íntima de Deus porque lhe falta um sentido. Essa compreensão começa a aflorar à medida que nos despojamos da matéria, pouco a pouco, com o desenvolvimento de nosso senso moral. Há coisas acima da inteligência do homem que são inteiramente desconhecidas. Confiemos, assim, no amor e na suprema inteligência do Pai, que sabe o tempo e a forma de agir na vida de cada um de nós. Não à toa que o Mestre Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, que, dentre tantas outras coisas, nos fala que o Pai
está em tudo e em todos, que a sua vontade, mais cedo ou mais tarde, prevalecerá, e que nós somos devedores uns dos outros. Sua justiça impõe, de outro lado, que passado o tempo de expectativa e observação, o joio seja eliminado em molhos. Se transcorrido o tempo justo, as abençoadas experiências da vida carnal não tiverem sido suficientes para transformar a erva daninha em planta produtora de bom alimento, será necessário proceder à colheita, separando o joio do trigo, a fim de que não se perturbe a tranquilidade e prejudique o desenvolvimento daqueles que já se converteram. É exatamente o que aconteceu com os capelinos, conforme retratado no livro A Caminho da Luz. Um dos orbes da capela, tendo atingido o fim de seu ciclo evolutivo, mantinha ainda espíritos rebeldes para os padrões morais daquela morada, formada por um povo cheio de piedades e virtudes. Não obstante as inúmeras oportunidades de ascensão que tiveram, por misericórdia divina, insistiam com atitudes menos nobres, perturbando o ambiente e prejudicando a nova fase espiritual que Capela havia alçado com muito esforço e renúncia. Foi então que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram exilar essa turba de sofredores e infelizes em nosso planeta Terra, que possuía grandes afinidades com a Capela. Embora todos tenham sido recepcionados, amparados e direcionados pelo Mestre Jesus, esse degredo foi para eles um grande castigo, pois tiveram que abandonar por muitos séculos afetos e uma morada intelectual e moralmente muito mais avançada e feliz que a nossa. Saudades, amarguras e o pesado fardo de ter que reencarnar numa esfera ainda primitiva, constituída por raças ignorantes, configuraram a perda do paraíso retratada biblicamente por Adão e Eva. Muitas expiações e provas tiveram que suportar para aprender a valorizar as bênçãos que os envolvia e compreender com o coração os desígnios de Deus, o caminho que todos nós estamos destinados a percorrer. Mas, como na obra divina nada se perde, tudo se relaciona ao progresso intelectual e moral, esses espíritos ajudaram e muito no avanço de nossa civilização, tendo a civilização egípcia como exemplo de grande crescimento espiritual e científico. Por isso é que, ao final da lição, Emmanuel exorta que, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Portanto, não devemos nos perturbar com as tribulações da vida, com as supostas injustiças sociais. Aproveitemos o que nos é dado para o nosso aprendizado, correção e evolução, fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance no auxílio de nosso próximo, na edificação da obra divina entre nós. A família sempre é uma abençoada oportunidade de reajuste, superação e fortalecimento de sentimentos, que só o amor pode coroar. Encerro, assim, a reflexão de hoje com uma frase de André Luiz. A ninguém é permitido voltar para modificar o futuro, mas a todos é permitido, a partir de agora, construir um novo fim. Que a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus estejam presentes em nossas vidas cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus. Assim, encerrada a reflexão evangélica e como forma de agradecimento ao alto, aproveitemos a oportunidade
para servir, emitindo nosso amor à nossa família universal. Vibremos, então, pelo nosso querido planeta Terra, casa abençoada que nos acolhe como lar e nos permite evoluir em direção ao Pai. Que nesse momento, uma intensa luz de amor possa envolver a mente e os corações espirituais de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que habitam este orbe e as regiões que o circundam, fazendo florescer sentimentos de fraternidade e solidariedade. Que uma poderosa e intensa luz envolva a todos, favorecendo a boa saúde mental, espiritual e física de nossos irmãos. Que o Evangelho de Jesus permeie todos os lares e instituições, levando conforto, serenidade e confiança. Que os nossos lares, em particular, recebam a visita do Mestre Jesus e que sua luz transborde por portas e janelas, favorecendo toda a vizinhança. E que cada um de nós continue perseverante na seara divina, servindo e amando. Que assim seja, graças a Deus.